2, 1, Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Vou dar esse bordão igual a Adriana faz, porque a gente não sabe o horário que você está assistindo esse vídeo. A gente vai dar início a mais um podcast do Pertencer, né? Mulheres Restart. E eu estou muito feliz e honrada de fazer parte desse processo. Não vou substituir a Adriana, mas vou dar o melhor possível. Hoje eu estou com 3 mulheres maravilhosas, cada um com a sua história. A gente vai poder conhecer um pouquinho mais e curta esse vídeo, compartilha, que é feito com muito carinho para te encorajar, para você ser uma pessoa melhor. E todas juntas a gente faz a força, tá bom? E eu acho que para começar, eu queria que cada uma se apresentasse. Pode falar assim, bem simples, o nome, né? O que você faz. E se você puder definir 3 palavras de como você se define hoje como mulher. E a gente vai passando assim uma para outra. Quem vai começar a rodada? 3 ou 1? Pode ser. Ela maravilhosa. Meu nome é Lúcia Zani, eu sou pianista, sou artista plástica, sou pedagoga e agora atualmente atuo como terapeuta cristã. Uau. Né? Sim, tantas coisas, né? Para me definir, eu escolhi um versículo bíblico, que está em Provérbios 31, versículo 25. Eu acho que é a força da mulher. Eu queria dizer que a força e a dignidade são os meus vestidos, atualmente, né? E eu sempre vou sorrir para o futuro. Então, essa me define um pouco quem eu sou nesse exato momento que eu estou vivendo. Forte, a gente tem que conversar depois. Sim. Próxima. Eu sou Thelma Galino. Maravilhosa. Muito prazer em estar aqui com vocês. E sou fotógrafa. Hoje estou fotógrafa, sou professora de música, pedagoga, neuropsicopedagoga. E aí a gente faz uma salada nisso tudo e faz aquela foto especial, né? E definindo hoje como mulher, sempre crescendo, sempre mudando e sendo cada vez mais seguidora do Senhor Jesus. Amém. Vai. Boa tarde a todas, né? Muito prazer em estar aqui de novo. Meu nome é Rosa Moreno, eu sou mentora de marketing digital com arquétipos. A gente transita ali no branding arquetípico, mas como é uma palavra muito grande, né? Então, o marketing digital é uma das facetas. Agora, como mulher, eu me defino como uma pessoa resiliente, adaptável e confiante no ser humano. Assim, tem esperança, né? A gente tá ainda no mês de março, que é o mês da mulher. E assim, eu vou deixar a gente bem à vontade para conduzir isso. A Adriana, ela me deu um tema que eu acho que todo mundo que tá aqui, todo mundo que tá vendo já conhecem vocês, a história de vocês, vai poder confortar isso ao longo do dia, da nossa conversa. Mas ela me deu um tema aqui que eu achei bem forte e eu quero a opinião de vocês, que seria potencialidade, habilidade e essência de ser mulher. Eu acho que a gente hoje vive num mundo em que a mulher, ela cada vez quer tá diminuída, às vezes, por não saber quem é, a sua identidade. Eu vejo aqui 3 parâmetros de mulheres com essências diferentes, mas a gente tem um objetivo em comum. Então, eu vou começar com você, Lúcia. E aí eu passo as perguntas seguintes, tá? Uhum. Em que momento da sua vida você começou a se enxergar de verdade como mulher, com a sua identidade e a sua essência? Qual o momento da sua vida? Olha, assim, eu acho que desde sempre, né? Porque, graças a Deus, eu tive uma família bem estruturada, né? Meu pai e minha mãe tinham um casamento muito sólido. E eu, desde pequena, sempre tive contato com arte, né? Então, eu sempre pude trabalhar isso na minha vida, muita feminilidade, né? Porque eu acho que hoje, nos tempos atuais, a mulher está perdendo um pouco esse lugar, né? Ela vem um empoderamento, mas há uma confusão na mente das pessoas, porque você ser feminina não significa que você é menor. Você ser cuidada não significa que você não é empoderada, entendeu? Então, assumir o papel... Primeiro, para mim, acho que o papel da mulher, para mim, a realidade é a maternidade, né? Uau. A maternidade é para aquilo que Deus nos formou, porque a mulher, ela tem a capacidade de gerar vida, ela tem a capacidade de transformar, ela tem a capacidade de mudar gerações. E eu acho que esse lugar, hoje em dia, que a mulher ocupa, né? Muita coisa, dando muito valor à imagem, mas pouco à essência, muito à aparência e pouco aquilo que está dentro da gente, é complicado, porque
aí você começa a ter comparação, você começa a querer ser igual ao outro e você não é você mesmo. Então, eu acho que desde sempre, porque eu sempre tive um pai muito carinhoso, um pai que foi muito presente, um pai que me elogiava de manhã, de tarde, de noite, que me dava presentes. Quando eu ia fazer uma apresentação de audição de piano, ele vinha com uma joia. Então, eu fui habituada a estar nesse lugar de receber, né, como mulher desde cedo. Então, desenvolveu em mim a feminilidade, a sensibilidade, né? Porque a gente carrega essa sensibilidade. Da Deus essência, criou a né? mulher diferente do homem. E quando a gente quer assumir esse papel de governo, de governar aquilo que Deus não mandou a gente governar, a gente fica um pouco confusa. A gente aprende a governar as nossas emoções, governar a nossa vida, governar sobre aquilo que a gente está fazendo, mas não com aquela força masculina, porque toda mulher que tem isso muito vincado, ela acaba ficando sem ser feminina, ela acaba ficando brutalizada, ela acaba ficando, muitas vezes quer ficar sempre no controle e nunca vai se permitir ser amada como uma mulher de verdade, né? E graças a Deus eu passei por essas etapas, né? Eu tive um pai fantástico, hoje eu tenho um marido maravilhoso, que me ama, que cuida, que me dá segurança, que me transmite alegria e felicidade. Então, assim, eu me sinto uma mulher plena e completa. Fui mãe aos 20 anos, tenho um filho e tenho 3 netos. Então, eu posso viver essa realidade o tempo todo. Então, é isso que me fortalece. Então, é por isso que eu disse aquele versículo, porque a dignidade é você se sentir inteira, é você se sentir respeitada, é você se sentir respeitada no seu temperamento, na sua forma de pensar, na sua cosmovisão do mundo, entendeu? E realmente isso foi um espaço que eu conquistei, né? Mas eu acho que isso começa lá na infância, né? Eu tive essa estrutura, graças a Deus. Não, e quem não teve, pode construir isso, né? Basta querer. Quando você quer, você começa a se descobrir, né? Eu acho que a mulher, ela tem essa capacidade de força, de sorrir para o futuro, como diz aquele versículo que eu falei, sempre esperando, como a Thelma falou, crescer, viver, experimentar e influenciar, porque eu acho que é isso que Deus chamou a gente para fazer, para influenciar para o bem. Perfeito. Entendeu? Se vocês quiserem colocar alguma coisa, eu vou só dar um adendo do que ela falou, que eu acho que hoje como a gente é criado, forma como nossas escolhas hoje, né? Eu não tive, infelizmente, um pai presente como o seu e influenciou muito nas minhas escolhas erradas da vida. Então, tudo que você faz muito sentido. Eu me vi em muitos momentos, então, assim, trazer a sua história é incrível. Vou passar a bola para a fotógrafa maravilhosa. Fotógrafa é o quê? É casamento? Nós fazemos fotos de evento, casamento, 15 anos, infantil, e agora, em parceria com a Rosa, fazemos fotos arquetípicas. Uau! Eu não sei o que é isso, depois você explica, tá? O que é esse negócio de arquetípico. Conta pra gente, então, que momento da sua vida você se enxergou de verdade como mulher, na sua essência? Você viu assim, cara, sim, é isso. Vamos lá. O que aconteceu? Eu sou filha única, né? Filha única, neta única, então a gente recebia todo o carinho. Só que a minha família, os meus pais, eles nunca se deram bem. Eles sempre estavam juntos, mas separados, né? E eu cresci com aquela ideia, eu não quero casar, eu não quero ter filhos, eu quero viver a minha vida doidamente. E foi o que eu fiz. Até os 23 anos, quando significativamente veio a vinda de Jesus na minha vida e ele mudou realmente a minha história. E eu me encontrei como pessoa. Eu me encontrei com a razão de vida que eu sempre buscava. Muitas vezes eu ia para o quintal e perguntava o que eu vim fazer aqui nesse mundo, né? Qual é a razão da minha existência? Eu não tinha a razão. E depois que eu conheci o Senhor, eu realmente descobri, né? É assim, aquele vazio que estava no meu coração foi preenchido. E eu recebi verdadeiramente o que é ser mulher. O que é realmente
ter a oportunidade de casar. Hoje eu sou casada há 32 anos, tenho 2 filhos, sou avó, tenho um neto lindo, maravilhoso, e coisa que eu nunca pensei há tempos antes, atrás. né? Então, assim, o meu pai sempre esteve presente. Ele esteve presente, entre aspas. Ele nunca me chamou atenção, né? Ele não me dava nortes. Ele deixava isso por conta da minha mãe. E minha mãe não tinha essa estrutura emocional para dar o norte. Ensinar, né? Ensinar. Mas Deus foi o seu pai, né? Exato. Não, sim. E Deus me resgatou na hora certa. Porque eu já estava... Não tinha motivo, vamos dizer assim, para me converter. Eu não estava triste, eu não estava angustiada, porque eu estava vivendo a minha vida do jeito que eu achava, né? Fazendo aquilo que eu queria. E namorando... Vivendo a vida. Vivendo a vida. Então, eu, quando recebi realmente fez o sentido. Senhor Jesus, fez sentido. E os meus, como é que eu vou te dizer? Padrões não é padrões, princípios. Meus princípios mudaram. Todo mundo aqui é cristão? Você é cristão? Olha, eu acho que toda religião que acredita em Cristo, a pessoa se considera cristão, mas eu não sou evangélica. Ah, né? sim. Elas são Mas todo mundo tem fé aqui, né? Sim, Acredita em algo. sim. Eu tava lendo uma devocional da Júnia Hayashi. E ela falou algo que mexeu muito comigo, porque quando a gente recebe o Senhor, a gente vira a morada dele. Então, assim, nosso coração, ele enche. Sim. Então, a gente tudo tem que glorificar ele. Quando Sim. preenche o vazio, a Transborda, gente né? faz sentido tudo aquilo. Tipo, A gente descobre o nosso propósito, para que a exato. gente veio. Porque a gente foi criada a partir dele, né? Então, assim, Sim. aquele pedacinho que falta é ele que encontra. Então, muito feliz. Concluiu? É isso? Sim, e eu gostaria só de falar uma coisinha. Eu estou aqui, né? E meu papai faleceu na Uau. segunda-feira, né? Quer dizer, no sábado. O velório dele foi na segunda-feira. Eu vivi experiências tremendas com ele, né? E eu sou grata a Deus pela vida dele. Nesses últimos dias, eu pude falar de Jesus para ele e, assim, as experiências que nós tivemos juntos, né? Nesse finalzinho, foi tremendamente significante. Ele quer sempre resgatar a gente, né? Sim. Perfeito. Sinto muito, E aí a mas gente vamos encontra o sair. nosso propósito, porque Deus nos criou mulher. Nós somos X. O nosso cérebro é diferente do homem, entendeu? Exatamente. Isso, e é engraçado, somos diferentes em nenhum olho é igual, nenhuma semblante é igual. Ele é muito perfeito. Exatamente. Quando a gente fala assim, a gente dá a vida, é muito sério isso. Exatamente. O homem só nasce por causa da gente. Exatamente. É, A as gente co-criadoras, gera. né, de Deus. nós somos. Como é que a gente não pode inverter esses papéis? Né? E o sentido real, né, de você ser mulher, né, é estar na plenitude de Cristo. Exatamente. E isso, assim, é aquela coisa que eu trago como um princípio para minha vida. O ídolo do nosso coração não pode Sim. ser coisas, mas o Senhor. Exatamente. Você, Musa, conta esse negócio de Arquétipo. arquétipo. Será que eu tenho Olha, isso? Primeiro, deixa eu só a pergunta, né, me que é diga. em que momento da sua vida você começou a se enxergar de verdade como mulher? Onde que você viu, assim, aquele momento que você se enxergou de verdade? Tipo assim, minha essência tá nisso. Bom, primeiro eu vou falar rapidamente sobre o arquétipo, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando. Resume Essência, tudo isso. valores, porque é o DNA emocional de uma marca. Hoje, a gente tem os arquétipos modernos de Jung, que é uma conotação científica, mas que foi trazida pelo neuromarketing. Então, é a expressão desses valores, a expressão da nossa essência, por isso que é diagnosticado por um teste, né? Então, não é um personagem. Eu digo que não é personagem criado, é profissional revelado, né? Quando a gente trabalha profissionais liberais, principalmente. Agora, falando da essência, essa coisa de pai é muito delicada para mim, porque eu não vivi com meu pai, então eu vou partir logo para os últimos 34 anos da minha vida, que foram casadas com o Américo, né? Então, assim, eu casei muito jovem, com 21 anos, e essa minha identidade feminina, ela foi se formando ao longo desse processo, né? Que, obviamente, todo casamento tem altos e baixos. Eu morei em Belo Horizonte, tive a minha filha lá, vim para o Rio, então eu sou paulistana de nascimento, carioca de coração. Então, quer dizer, olha só, ao longo desses 34 anos, foi tudo com ele, né? Então, eu saí da minha cidade, do colo da minha mãe, e fui ser uma mulher liderando uma loja de café com ele, né? Porque a gente foi por causa de um negócio. E
eu tive que me apresentar, né? Cheguei, Eu tive minha filha com 2 anos de casada, então, quer dizer, já fui esposa, mãe, tudo junto e empreendedora. Deu conta do recado. Né? A gente não era, a gente foi como gerência operacional e gerência comercial, né? No meu caso, sempre eu trabalhei na área comercial, desde jovenzinha. Então, o que a gente tem aqui? A formação de uma mulher. Sabe quando você conserta a bicicleta enquanto você está andando a bicicleta? Então, a minha vida foi muito por aí. Eu tive que ir sempre enfrentando. Por isso que eu falei que eu sou adaptável, né? Então, eu enfrentava os desafios, me colocava. Mas eu fui em algum momento ali, principalmente quando eu vim para o Rio de Janeiro, que foi logo depois que eu perdi a minha mãe, porque a mãe da gente, né, essa coisa de mulher também é isso. A mãe, ela é o nosso chão. Exatamente. Eu nem tinha uma relação com a minha mãe assim constante, porque a gente morava em outra cidade e tal, em outro estado, né? Mas quando ela morreu aqui comigo, entendeu? Isso me deu, assim, um abalo emocional tremendo. E eu perdi um pouco da minha identidade. Eu perdi o chão mesmo e eu desenvolvi até um apego, que eu tive que tratar em terapia, sabe? Porque era assim, meu marido, minha filha, tudo para mim. Então, você sufoca o outro, né? Então, essa perda de identidade gerou um desconforto no casamento e eu tive que buscar ajuda. Mas eu agradeço imensamente por esse momento, porque a partir dessa situação caótica, eu tive realmente um redirecionamento na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Porque aí, nesse processo de terapia, estava na empresa, trabalhando com meu esposo, porque aqui no Rio a gente veio por uma outra situação também de empresa, mas era um pouquinho mais potente, porque eu tinha funcionários, eu tive que organizar a parte operacional e comercial da empresa. Então, assim, era eu trabalhando em função, eu fazendo aquilo acontecer e achando que sem mim aquilo não acontecia. E esse vendaval, você perdeu sua mãe. Pois é. E justamente em 2011, quando eu comecei a fazer a terapia, eu comecei a rever tudo isso. Eu comecei a rever, eu não tenho a minha mãe, mas quem sou eu nesse processo todo que não estou cuidando de mim? A minha terapeuta, minha psicóloga falou na época, Rosa, você não vai nem a um médico em horário comercial, você marca seu médico num horário que não tem trabalho, você é a dona da empresa. Então, quer dizer, olha só como é que eu estava me anulando e a minha identidade estava, sabe, inexistente ali. E aí é que acontece a feminilidade que ela falou. Dentro de um casamento, a gente não precisa ser dominante, totalmente empoderada naquilo porque é minha verdade. Né? Mas você tem que fazer o seu papel ali de mulheres de suporte daquela estrutura, né, familiar. Então, a mulher é um pilar, o homem é outro pilar. Então, a partir do momento que eu coloquei, eu perdi a minha identidade, esse pilar ficou muito pesado por um lado, né? Ficou muito pesado e ficou frágil demais para o outro, entendeu? E aquilo não estava andando bem. Mas, graças a Deus, eu tive o processo da pandemia também uma nova chance de buscar alguns valores que é do autoconhecimento. Foi aí que eu conheci o arquétipo, mas eu acho que já deu para falar deu pouquinho. Porque, na verdade, a estrutura familiar montada assim na cosmovisão de Deus é essa. A mulher, ela dá a vida, o homem empurra para a vida, a mãe dá a vida, o pai empurra a gente para a vida. A mulher nutre, a mulher organiza, a mulher estabelece vínculos emocionais. O homem, o pai, ele vai proteger, ele vai dar segurança, ele vai dar direção. Quando alguma coisa fica mal regulada, na verdade, a próxima geração, que são os filhos, ficam em déficit. Mas eu acho legal porque ela foi buscar ajuda. E hoje, né, muitas mulheres, elas se calam, elas sufocam e não buscam ajuda. É muito importante a gente ter a humildade de buscar ajuda e refazer o caminho, porque é isso que vai nos dar uma direção segura. O que eu vejo em todas as histórias é que a gente não desistiu em nenhum momento, né? Vocês não conhecem um pouco a minha história, eu já falei no próximo podcast, hoje é o dia de vocês, mas eu acredito que, às vezes, por vergonha, por medo, porque a gente olha sempre a vida do outro, a gente acha que o outro tá melhor, a gente se compara muito. Sim. E aí, quando você pede ajuda, tipo assim, olha, não sei, me ajuda, ou vê comigo, você se torna humilde também. Sim. E fala, eu quero recomeçar, porque a gente não precisa desistir no meio do caminho, né? Então, muitas coisas da minha vida que eu vivi,
depois que eu parei pra pensar, eu falei, por que eu não poderia ter feito diferente? Mas eu acho que tudo tem um porquê. Hoje eu posso ser exemplo pra outra mulher, Sim. né? E com a minha dor, eu posso curar outras mulheres É o que também. a Bíblia diz, que com o mesmo consolo que você recebeu, você vai consolar. É isso. E a nossa história, ela sempre vai abençoar outra história. E a história só termina o dia que a gente for para a glória, né? Assim. Eu gostaria só de fazer uma observação. Dentro desse contexto de vida que eu tive, eu jamais quero colocar a culpa nos meus pais. Sim. Porque dentro de nós temos uma consciência. E a gente sabe quando está errando. O livre-arbítrio, Né? Nós O temos livre-arbítrio. uma consciência que ela fala. Ela apita. A gente E pode até falar assim, não, mas ela fala. Então, eu quis quebrar regras conscientemente. É não né? viver o que eu vivi a partir de mim não vai ser mais assim. Mas Isso, o ambiente, quando a gente quer mudar, a gente às vezes tem que mudar de ambiente. Mas o ambiente, ele influencia as Muito. nossas decisões, Muito. influencia a construção da nossa visão de mundo, né? E a gente nem sempre vê a realidade como ela é, né? Tem um teste muito engraçado que às vezes eu falo para meus pacientes, vê assim, eu quero que você procure aqui nessa imagem só o que é azul. Aí a pessoa vai dizer, eu vi um livro azul, uma caneta azul, uma caneca azul. Aí eu pergunto, e o que tinha mais na imagem? Não, só olhei não o sei, azul. eu só olhei o azul. Só focou. Então, exatamente. Então, a realidade é uma coisa assim que a gente, cada um tem uma visão, né? Aquele posto, um seja um lado e um novo do outro. Então, na verdade, muitas vezes o ambiente proporciona as nossas decisões não tão assertivas. Mas naquele momento ela achou que aquilo era o melhor para ela e tá tudo bem. E depois ela refez o E caminho. se ela errar, ela foi a Exatamente. escolha dela e a gente Exatamente. recomeça. Isso. É assumir as isso suas aí. responsabilidades. Aproveitando- E é isso que eu quero. É. Assumir a responsabilidade. Minhas Não escolhas. posso passar jamais sim. para os meus pais. Sim. Que eu escolhi. Né? Sim. Isso, porque a escolha foi minha. Exatamente. É Isso é só muito uma importante. observação, Porque né? muitas pessoas se escondem. Eu sou assim porque meu pai e minha mãe eram assim. Não é E a isso. gente tem que estar de bem com a nossa origem. Porque Exato. se a gente não está de bem com a nossa origem, nada vai fluir. É isso. Né? Aproveitando Tá. esse gancho que a gente falou muitas coisas, eu queria perguntar, vou começar assim agora. O que quase te parou, mas não parou? Aí a gente vai fazendo a sequência. Me parou profissionalmente ou... O que assim, na sua vida, né? Que hoje o nosso tema é habilidade e essência da mulher. O que no momento da sua vida você falou, cara, isso pode me parar, mas eu falei, não, eu vou continuar porque eu sei do meu lá no futuro. Olha, eu não quero ser presunçosa, mas como eu disse, eu sou muito adaptável, né? Então, eu tenho que estar sempre preenchendo. Eu não consigo... depressão, eu acho que todo mundo tem momentos depressivos, tem momentos de recolhimento que você precisa. Mas, assim, parar, eu não sou dessas de parar. Porque, por exemplo, nesse processo que eu falei, obviamente, houve uma crise no casamento e uma quase separação. Você sempre tá com a mesma pessoa até hoje. Nesse momento da quase separação, que eu trabalhava com ele, com meu esposo, a primeira coisa que veio na minha mente é como que eu vou me reorganizar profissionalmente. Então, assim, essa é uma coisa minha. Eu não sei se é porque desde jovem eu tive que tomar decisões, né? Como eu te falei, já mudei com 21 anos, já mudei de estado, fui ser mãe. Então, eu já tenho isso, a primeira coisa que vem. O que eu vou fazer? Eu procuro. Você não se entrega, você pega e fala assim, o que eu vou fazer com esse É lógico que eu fico triste, que eu fico apreensiva, eu sou humana, né? Eu não sou uma Normal, super mulher, né? uma mulher maravilha, né? Mas eu tenho sempre o primeiro momento é esse. O que eu vou fazer agora? Eu sempre sou uma pessoa de atitude. Uau. E essa coisa, a gente também não tomar atitude pelo impulso ou pelo que a gente tá vendo. Sim. Para, respira, vamos ver se isso... Porque eu sou uma pessoa assim, ó, pá. Depois que eu penso, às vezes. Então, isso não me faz muito bem. Às vezes, uma palavra pode te parar, porque às vezes uma palavra mal dada, aquilo te para, né? Agora, fala você, maravilhosa fotógrafa, Thelma. Pois é. Eu tô pensando aqui o que quase me parou. Assim, eu não lembro, porque sabe o que Olha, ligada acontece? no 220, né? Você sabe. Assim, eu vejo Uma assim, palavra. cada momento é um obstáculo que você precisa vencer. É verdade. E você, às vezes, se depara com esse obstáculo, você se depara com o negativo, você se depara com medo, com não. E, de repente, aquele não que você recebe, você
abre assim, eu peço a Deus possibilidades. Eu tenho talvez um péssimo hábito, ou não. Fica aí a pergunta, o que vocês acham? Sabe aquele versículo que diz, lança o teu pão sobre muitas águas? E eu faço isso. Eu lanço Isso o não é pão. um mau hábito. Não, mas aí é que tá. É que eu faço muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu fotografo, dou aula, eu faço... Ainda inventou um ensaio arquetípico na sua vida. Pois é, e garrafinha, faço personalização, né? Tá de sempre se garrafas. responsável. E assim, aí meu marido, para! Eu falei, não para! Por quê? Eu acho Porque que energia, legal, eu gosto. Eu acho é que o isso jeito muito, dela. eu acho muito ligado também à fé, porque a fé ela não é uma palavra assim, eu tenho fé, mas a fé também é ação, né? Sim. É do Sim. tipo assim, eu vou caminhar por esse objetivo, eu sei que Deus vai, vamos comigo, Deus no caminho, né? Então é basicamente assim, a gente encontrar o que não vê e Exatamente, seguir pela fé, né? exatamente. Eu, outro dia, recebi uma palavra daquela viúva que só tinha lá, o filho foi procurar o profeta porque já estava acabando a comida. Do azeite? Do azeite. Então, ele foi, buscou, a mulher pediu para ele Trazer os sair pela recipientes. vizinhança, buscando as vasilhas, e o azeite não parava. Jorrar. E aí é que tá, eu vivo isso, Na sabe? sua realidade. Numa constante. Porque enquanto tiver vasilha, eu tô Tá buscando. buscando. Só uma coisa que eu me lembrei rapidinho. Sim. Porque você falou de uma palavra que para alguém, Sim. né? Aí eu me lembrei de uma situação que pode servir aí para algumas pessoas. Todo mundo já ouviu e eu também já ouvi. Ah, por que você está fazendo isso? Pra quê? Para que você está fazendo isso? Ou, eu vou até falar exatamente como me falaram. Você tem que vender algo que a pessoa precise para viver. Você não pode vender... querer empreender em algo que é subjetivo, que é... A pessoa não, ela vive sem saber o arquétipo dela. Você tem que... Isso, realmente. Mas existe mercado para isso. Durante um dia, isso me fechou um pouco, sabe? Dentro da minha... Travou. Me travou no sentido de dizer assim, gente, mas será que só eu tô vendo que isso é bacana? Não. Para mim foi bacana. Eu tenho a experiência disso, então eu vou continuar. E você tem contato com pessoas. Mas isso é o mais uma interessante. palavra, que nem ela estava comentando aqui, uma palavra, Pode às derrubar. vezes é capaz de tirar Parar a de um pessoa de um caminho, de um otimismo, de uma luta. Porque, infelizmente, o ser humano sabe, ainda mais quando não tem uma crença religiosa, não conhece Jesus e tudo mais, a pessoa às vezes se sente muito frágil nesse mundo competitivo. Então, vamos pensar no que a gente vai falar para as pessoas. E acho que verdade. também inveja é uma coisa que tá desde muito tempo. Aí eu vou jogar a pergunta pra você, porque tem umas suposições que falam assim, só conta pra pessoa depois que tiver tudo pronto. Eu sou uma pessoa assim, eu tô aprendendo hoje a contar apenas pra minha mãe quando eu vejo uma coisa boa. O que você acha disso? Eu acho assim... Entrando nessa... no que assim, te a parou. inveja é diferente da cobiça, tá? A inveja é algo muito mais grave, porque a Bíblia diz que apodrece os ossos. É grave porque a pessoa não tem e não quer que você tenha e ela vai fazer alguma coisa para você não ter. Cobiçar a vida, né? Cobiçar a vida do outro é diferente, porque ela não vai impedir de você realizar. Ela pode lançar uma palavra ruim, ela pode desestabilizar você emocionalmente, mas é diferente da inveja. Agora, eu acho que tem momentos que a gente não tem que compartilhar com todo mundo. Você vai conhecer o amigo quando você vai viver o melhor e aquela pessoa vai celebrar com você. Porque diante do caos, diante das tragédias, vai sempre aparecer alguém para te ajudar, ou então aquela pessoa às vezes vai assim, eu também aconteceu comigo e pode acontecer com ela. É a história daquele balde de caranguejo. Já viu essa Não, história? já. Você põe um monte de caranguejo no balde. O caranguejo começa a subir. Vem um que te puxa para baixo. Ninguém consegue sair do balde. Então, isso é uma coisa que acontece. Então, quando a gente tem consciência disso, quando você, como a Thelma falou, né? Você tem a animação, você vai, você sabe quem você é, você fica inteira, você é respeitada, você se respeita, você gera em você uma autoconfiança
confiança maravilhosa. Então, você não se intimida pelas dificuldades. Você vai ultrapassando e você vai aprender a dividir com quem celebra. Claro que vai ter momentos que você não vai discernir, que você vai encontrar gente que vai te lançar uma palavra, mas em Deus a gente pode saltar muralhas, em Deus a gente avança. Eu também sou como a Rosa, não sei, eu não vi dificuldades. Eu já passei muitas coisas, né? Muitas dificuldades financeiras, dificuldades relacionais, e sempre Deus me deu graça para ultrapassar todas elas e nunca perder a alegria. Aprendi isso com a minha mãe, ser alegre em todo tempo, ser bem-humorada. Eu venho de uma família de origem portuguesa e italiana. Então, o meu pai sempre falava assim, posso não ter dinheiro, mas tenho alegria. Então, eu cresci ouvindo isso. E a mesma coisa. Então, a minha alegria hoje é Deus, é Jesus, né? Mas eu também tinha uma alegria natural do convívio. Era a minha essência. Então, eu acho que a gente tem que contar, e nem há coisas que a gente não pode dividir com todo mundo. Nem com a família, nem com amigos. Mas vai chegar um momento que você vai poder dividir. Tem coisas que Deus esconde. Até Deus nos esconde. Até pra gente estar preparado para receber também. Exatamente. Mas, assim, eu não sou assolada, porque existe muito misticismo. Uma fé que não é uma fé inteligente, ela se torna mística. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Não vou contar porque vai ter inveja, falando macumbinha evangélico. Isso não existe, porque se você tem coragem, se você tem determinação, se você sabe que aquela é a direção de Deus, pode se levantar quem se levantar, mas nada vai acontecer contra você. Aí entra o que a Rosa falou. Ela pediu ajuda, ela buscou o autoconhecimento. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço a mim mesma. Entendeu? Então, na verdade, é isso. A gente não pode dar bola para inveja. Eu vejo muito misticismo dentro das igrejas e também fora. Não vou contar para minha família, vai botar olho grande. Não existe isso. Existe, sim, aquela pessoa que não vai te encorajar, vai lançar uma palavra de dúvida. E a dúvida, ela é nociva, porque você não sabe para onde é que você vai ir. Será que eu vou fazer aquilo? Será que eu não vou fazer aquilo? Não. Eu preciso, se eu escolhi aquele caminho, eu tenho que olhar para aquele foco. Se eu vou perder o foco, eu vou arrumar atalhos. Isso não vai ser legal. Eu acho que, assim, existem pessoas que se formam aos 20, existem pessoas que se formam aos 60. Eu acho que todo mundo tem a sua particularidade na vida. Sim. Mas não é legal, de repente, você não sabe da história do outro. Já jogar um balde de areia, a pessoa tá acreditando, é o sonho dela. Mas é o que você falou. Se você acredita em quem você é, se você sabe a sua essência, vai acontecer pra você, independente. Exatamente. E eu acho assim, a gente tá falando muito sobre Deus, eu acho que Deus dá o livre-arbítrio pra gente, ele só entra no nosso coração se a gente permitir. Independente de religião, né? Que Sim. a gente aqui fala com pessoas que são cristãs, outras não são. Você tem que saber escolher ele como prioridade, porque por mais que a religião seja muitas coisas, a essência é o Senhor. Foi ele que criou, ele que dá o discernimento, ele que dá o amor. Tem um versículo assim como eu penso, assim acontece. Exato. Entendeu? Se eu penso pela metade, se eu faço pela metade, eu vou receber pela metade. É como ela falou, ela lança o pão sobre as águas. Pode não brotar. Quando você planta uma semente, ela não nasce no dia seguinte. Exato. Mas processo, a gente né? vive isso. Ela vai demorar 3 anos para florescer, outras vão demorar, acho que aquela planta tamareira demora não sei quanto tempo que a pessoa que planta não consegue enxergar, viver. Então, muitas coisas você vai plantar para outro colher. Exato. Mas o importante é plantar. É começar, né? Independente. Exatamente. Mas também é plantar e regar aquilo com... Não é tipo assim, eu reguei, já quero que cresça. Vou lá, rego um pouquinho. Todo dia um processo, E vai né? acontecer, entendeu? E sempre vai haver dificuldade, porque a vida é assim, né? É igual aquele eletrocardiograma. Se a vida fosse assim, era muito sem graça. Nada é eterno, né? Nem as coisas boas, nem as coisas Nós temos as emoções, né? Existe um círculo chamado mapa das emoções, que a gente tem raiva, tristeza, alegria, medo aquele filme e desenho. nojo. Eu não vi esse filme, tem que ver. Adorei. Então, o que acontece? Se eu tenho muita alegria e não tenho nenhuma tristeza, por que você tá tão alegre sempre o tempo inteiro? Claro, vai ter dia. Até uma passou essa semana por momentos de tristeza. De luto, né? De luto. E a gente tem que viver isso. A gente tem que viver. chorar. Vai ter tempo de chorar, vai ter tempo de sorrir, vai ter tempo de se alegrar, vai ter tempo de se separar, vai ter tempo de ajuntar. Isso tá na vida. Só também não ficar naquela situação por muito tempo. Exatamente. Existe algo depois do muro, né? Se eu tivesse escolhido, por exemplo, eu passei por um relacionamento muito tóxico, que eu era agredida, então assim, eu fiz aquele momento ali
um estopim pra eu crescer. Se eu ficasse ali me culpando, pena de mim, não sei o quê, eu ia continuar lá. Vitimismo, né? Exatamente. Você quer completar? Eu posso passar para a próxima Pode pergunta? passar. Eu vou falar agora sobre habilidades e potenciais. Eu comecei com você, vou começar com você. Que habilidade você acha que você desenvolveu e que você não imaginava ter, tipo assim, na sua caminhada? Tipo assim, eu não sabia fazer, fui lá e fiz. Meu Deus, tanta coisa. A gente Escolhe se conhece uma. desde 1989. Vamos pensar que a gente tá com muitas mulheres aqui nos Meu acompanhando. Deus. No nosso dia a dia. Olha só, eu comecei com meu esposo, né, numa empresa familiar, eu já falei aqui, fazendo quentinha. E, de repente, eu fui fazer as férias da minha amiga e me descobri como uma professora de música. E comecei a dar aula de música e dou aula até Calma, hoje. você vendia quentinha e depois foi professora de música? Sim, ela toca violão, Eu muito toco bem, violão. A gente canta já muito tem um bem. bar, eu vou cantar, ela vai tocar piano, você faz a bateria do trem, tá bom? Eu Show. descubro a personalidade da marca. Ótimo, mas faz uma banda. E aí eu fiquei com problemas nas pregas vocais, tive que ficar de licença, mas Deus é maravilhoso. Antes de ficar de licença, em 2003, eu comecei a filmar o evento que eu estava produzindo. E daí em diante eu nunca mais parei. Comecei a filmar e a fotografar. Uau. E aí os pais começaram a me chamar, faz a festinha do meu filho. Sempre começa faz assim, o né, casamento. E faz isso, faz aquilo e faz aquilo. E eu fui. E a fotografia ela é tão importante que hoje eu também faço algumas... Acompanho alguns... O Casa Grande é uma casa de festa que tem lá em Campo Grande. Então faço muito 15 anos, faço muito casamento. E a primeira coisa que as pessoas fecham é fotografia e filmagem, que é aquela coisa que vai guardar. É a lembrança, Mesmo é com a esse mundo recordação. digital, assim, É a a pessoa ainda recordação. quer É bom foto. ter na mão. E a Thelma também, até uma experiência de campo, né? Que eu tô com ela em vários eventos. A alegria dela, né? Ela espalha essa energia É a positiva. pessoa. E a pessoa tem vontade de tirar foto com ela, porque ela transborda essa alegria, Sim. né? Essa Graças a felicidade. Então, a sua habilidade principal é a alegria. É a alegria. Posso Eu falar diria uma coisa assim tremenda. Eu nunca consegui trabalhar naquilo que eu não gostasse. Eu não consigo. Você tem que amar. Eu tentei. Fingir costume. Né? Eu tentei, mas não deu certo. Então, tudo que eu faço, sabe? Eu faço porque eu amo. É Então, outra a coisa gente quando você faz faz com amor, inteiro, né? por inteiro, né? A gente Você se faz por entrega, né? Tem uma inteiro, entrega maior quando E aí você a gente gosta vê do o que você faz. É muito bom. Conta pra gente, o que você achou assim de habilidade que você não sei fazer, agora eu sei? Uma habilidade aí que entra nesse mundo do universo feminino aí. Olha, foi quando eu entrei para o marketing digital, né? Quando eu estava com a minha empresa. Só pra tirar uma dúvida, marketing digital você diz o quê? É venda de produto na internet ou é trazer a pessoa nas redes sociais? Não, é criar um Instagram profissional, Ah, tá né? bom. Quando eu fui para o desenvolver marketing isso aí. digital, eu fui para o marketing digital, assim, do zero. Eu usava o Instagram só para colocar uma foto ou outra. E aí, quando eu resolvi estudar o marketing digital para eu poder me posicionar, eu fiz, obviamente, aqueles cursos, né, que a gente pode vender produto e tal, enfim. Eu fui aprofundar ali, mas eu achava que mesmo me comunicando e tudo mais, eu não tinha aquela habilidade para fazer vídeo, para criar, Eu sou gente, editar um post, editar um vídeo, criar um design, né? E aí é que eu digo que entra a essência dos arquétipos, né? Eu já tinha como essência uma criadora, que é um dos 12 arquétipos modernos de Jung, mas eu não tinha desenvolvido ele porque eu estava nesse processo ali, empresa, familiar e tal. E eu não estava contente ali, não porque eu não queria estar ali. Eu tinha função, eu exercia, mas acho que estava faltando isso, contato com as pessoas. Então, a partir do momento que eu entendi que o marketing digital era meio que uma pós-graduação, que eu trabalhei em vendas a vida inteira, relacionando com pessoas. Então, foi uma pós-graduação da minha comunicação. Aí eu comecei a desenvolver essa aptidão. Então, até a Thelma já brincou, quase ela me contrata, né, Rosa? Você faz uma edição de vídeo razoável para quem, né, não é editora de vídeo. Porque isso desabrochou em mim, essa habilidade criativa e criadora, né? No caso... Eu fico pensando assim, Deus é um Deus muito criativo, né? Eu falo, se eu tiver 0,01% da criatividade dele, eu já tô bom.
quando eu montei a minha empresa, foi 25 anos atrás, eu falei, vou montar a minha empresa, eu tinha um sonho, eu tinha Deus e eu tinha um cliente. Eu falei, eu vou entrar nessa aí. Eu tinha muito essa visão. Eu edito, eu eu crio uma coisa do zero, sabe? E aí eu fui desenvolvendo. Aí a pessoa falou, você sabe fazer? Eu falei, sei fazer isso. Eu estudava à noite e no outro dia entregava. Então hoje eu tô cada dia melhorando, mas porque eu acreditei. Mas pra acontecer isso, levou 25 anos. E eu acho que tudo leva a venda. Tudo é venda. Você sabe? Tudo leva a venda. Então, assim, eu falei, eu vendo qualquer coisa. Minha mãe, se deixar, gente, maravilhosa. E aí, eu falei, o marketing ele é venda, você tá na rede social é venda, você vende um serviço ou um produto, né? Você vende sua imagem? Exato. Sim, E aí hoje eu tô fechando, tipo assim, olha, eu tenho uma equipe que me ajuda, mas eu gosto de estar muito presente, então assim, hoje eu tô negando, não é que eu tô negando, mas eu falei assim, olha, pra não entregar de qualquer jeito, eu prefiro me estruturar, depois eu recebo aqui, que eu comecei com um cliente, hoje eu tenho 9, fora os extras que eu faço, eu cuido de uma conta de 1.700.000 seguidores. Então assim, não sou melhor que ninguém, mas eu procuro evoluir com as habilidades que o Senhor vai dando, né? Que bom, que bom. Pra você tem todos os talentos, né? É avó, é mãe. A única coisa que eu não tenho diferença de você é que eu não sou casada ainda. Eu gostei do ainda. Até o final desse podcast, eu vou estar com, pelo menos, em oração com o varão. Eu acredito. Vamos conversar hoje. E fala pra gente, qual a habilidade de tantas que você tem? Que você assim, eu sempre fui envolvida com criatividade, com arte, né? Eu estudei balé, eu fazia aula de teatro, piano desde 4 anos. Então, quando eu me mudei de país, que eu já falei aqui no podcast, eu me casei e fui morar em Portugal. E aí, chegando lá, eu pensei que eu fosse trabalhar, mas eu não tive aluno de piano, eu não consegui trabalhar em escola, e eu comecei a pintar de brincadeira, né? Pintar mesmo? Pintar, mas eu não sei desenhar, eu tenho ideias, né? A arte que eu desenvolvo é uma arte conceitual. Na época, lá naquele lugar, lá em Portugal, se falava muito em reutilização, em coleta de lixo, separando, mas nada de reciclagem, que não é reciclagem, é uma reutilização. E eu comecei a pintar usando um resíduo, né? Que a gente não chama de lixo, né? Lixo é descarte, eu chamo de resíduo. Então, todos os meus quadros, eles têm apontamentos de resíduos. Se vocês quiserem, pode botar lá, luciazane.pt. Você tem lá o meu site, está também na página do Instagram. E eu fiz escultura. E aí eu pensei assim, bem, o que eu faço com tudo isso que eu tô sem fazer nada dentro de casa? Isso em Portugal? Sim, eu não conhecia ninguém, né? Meu marido é engenheiro, não conhecia mas ela ninguém. Tava num lugar incrível e tava assim... Sim, aí eu falei, então o que eu vou fazer? Eu vou correr atrás. Eu corri atrás, mandava meu e-mail, mandava um monte de coisa. E comecei a fazer exposição no país inteiro. Legal. E aí ficou uma coisa que... E ficou isso dentro de mim. Eu fui me descobrindo e eu não consigo ficar sem pintar. Entendeu? Eu dei uma pausa na época da pandemia, porque agora eu tô no Brasil. E agora esse ano eu tô preparando uma exposição. Mas dessa vez eu vou terminar de pintar tudo. Depois eu vou dizer o local. Porque às vezes eu sempre marcava e não tinha as telas. E eu não quero mais viver loucamente. Eu quero fazer pausadamente. Porque é uma entrega sua, exatamente. Né? Essa semana eu consegui fazer 8 trabalhos em uma semana. Porque eu não começo um de cada vez. Eu começo um, faço outro, faço outro, faço outro. Então, aí eu descobri... Quer dizer, eu me descobri também nessa área. E para mim trouxe muita alegria, né? Conheci o país inteiro, me diverti, conheci pessoas incríveis e eu não consigo parar de pintar. E é um momento também de paz, que a gente tá num mundo tão ligado que eu vou te falar, que me dá alegria é deixar um pouco desconectada. Eu faço tudo o que tem pra fazer, desligo o telefone, vou ver meus doramas, que eu amo. E aí, tipo assim, é um momento de paz. Então eu vejo muito a arte como um momento de paz. Porque por mais que a gente tenha inteligência artificial, nunca vai substituir a mão humana, a criatividade. Foi a gente que criou a inteligência artificial. A gente tem que ser adoro o bastidor. O bastidor é gratificante. A gente vê o feed bonito lá, mas a gente não sabe os bastidores do feed, né? Eu também curto muito Só que lá em Portugal eu tinha um ateliê, né? Aqui eu moro num apartamento bem menor, muito menor. E para pintar, eu tenho que ter um maior jogo de cintura, porque foi na sala. Aí arma, desarma, não. Ficou armado 8 dias. Aí eu desarmei, agora eu vou dar uma pausa, ter outras ideias e vou retomar. Gente, entendeu? incrível. Depois passa aí pra gente, Adriana. Ó, vamos falar todas as mulheres de Restart lá em peso. Tá bem. Tem mais 2 perguntinhas pra gente fechar, que a gente tá quase acabando. Passa rápido, né? Passa muito. Vou começar com você, como eu comecei com ela. Mais uma pergunta sobre visão, né?
O que é ser uma mulher forte pra você hoje e você pode dar como conselho para as mulheres que estão assistindo? Olha, ser uma mulher forte é ser uma pessoa inteira, se permitindo, respeitando a si mesmo, respeitando as limitações, respeitando o seu temperamento, se respeitando, não permitindo que você não viva a dignidade, né? Porque quando a pessoa não tem a própria dignidade, a própria autoestima, o amor próprio, ela não consegue se amar. E se ela não se ama, ela não consegue ser forte, nem consegue amar ninguém. Então, ser uma mulher forte é conhecer quem ela é saber escolher, mas a partir da visão dela, né, do que ela sente, é se permitir, né? E quando isso não acontece, a pessoa vai sempre viver na corda bamba e vai entrar depressão, Qualquer coisa que vai entrar fala... transtorno de ansiedade, vai entrar medo além do que deveria, vai entrar muitas coisas que vão estar sem estar em sintonia. E isso vai gerar uma falta de harmonia dentro da casa onde essa mulher vive. E porque a nossa própria casa interna, né? Sim, porque a mulher, ela é o termômetro da casa. Se a mulher está bem, a casa toda está bem. Se ela não está bem, ela vai influenciar a casa. Então, para a gente ter uma vida saudável, para a gente ter uma mente saudável, a gente precisa não só se conhecer, mas saber a força que a gente tem de gerar, de criar vínculos, de trazer alegria, de se permitir e se respeitar. Porque quando você não se respeita, ninguém vai te respeitar, né? Você vai ser trucidada, vão passar por cima de você e você vai sempre ir para aquele lugar de vítima, aquele lugar de coitada, e você vai dizer, ai, tá tudo mal. Às vezes a gente pergunta assim, como é que tá? Vai sim, indo, empurrando com a barriga. Eu acho que a gente tem que viver e não sobreviver. Mas para isso você precisa decidir assumir o seu papel de mulher, porque a força, ela não está na coragem. A coragem não é a ausência de medo, é ter o nosso medo controlado, né? Aprender a se autorregular. Isso é um exercício, né? Eu não consigo, vou pedir alguém que me ajude. Eu estou conseguindo metade, olha, e celebrar as nossas pequenas vitórias. Quando a gente celebra, a gente consegue ser forte. E não esperar as coisas... eu preciso disso para acontecer. Faz com que tem. Exatamente, se arrume. exatamente. Fica com esse bordão da última, se arrume, bota um perfume, batom e siga a vida. Se arrume. Maravilhosa. Fala pra gente. Eu estava aqui pensando na mulher de Provérbios, né? E aí fica aqui. Cinge os seus lombos de força e fortalece os braços. Provérbios 31, esse? Isso. Né? Então, eu vejo assim, muitas vezes a gente procura modelos, né? A gente procura modelos, porque não sabe, às vezes, por onde começar. Como seria ser essa mulher forte, né? Então, a gente passa a estudar, a esmiuçar e a buscar a verdadeira essência dentro da gente, né? Eu vejo assim, como eu estou aprendendo a cada dia a ser essa mulher forte, né, que está em Provérbios, essa mulher sábia que está em Provérbios. Muitas vezes a gente comete besteira e se arrepende, né? Mas isso não pode paralisar. Sim. Isso tem que ser assim, eu errei, mas eu vou subir mais um degrauzinho. Eu vou continuar lutando e vou conquistar aquilo que eu almejo para mim, né? Um dia você chegar lá, com certeza. Isso, exatamente. Então, isso que eu considero como força. Você não desistir, mas persistir naquilo que você tem como alvo, né? Sabendo que você vai enfrentar dificuldades, e muitas vezes vai se decepcionar consigo mesma, né? Porque a gente, às vezes, se decepciona, mas Deus está ali nos dando, vai que eu tô junto de você. Escolha ele. A vida não é maravilhosa, mas com ele ela se torna... Sim. Isso aí. Você, Musa. Então, eu vou falar pouca coisa, porque elas falaram tudo, Já né? Não mataram, deixaram né? nada pra mim, né? Mas olha, eu acredito que ser uma mulher forte é se conectar com seus valores. Isso. Entender que a gente tem luz e sombra, como Jung já falava, né? Nós temos travas e nós temos forças. Então, a gente entendendo as nossas forças, às vezes a gente vai dizer não, a gente não vai aceitar alguma situação e a gente tem que ficar bem com isso. Então, ser forte é ter consciência daquilo que é bom pra gente e
fazer com que isso seja uma tônica da nossa vida. Porque a gente estando bem, como você falou, a gente vai transbordar para o outro. Sim. Perfeito. Eu não ia falar muitas coisas, né? Eu acho que tudo que elas falaram, eu acho que eu tô aprendendo e tô vivendo um dia de cada vez. A gente precisa ser forte porque o mundo não está fácil, o mundo acelera. Ou eu nem vejo muita notícia porque só tem coisa ruim, né? E se a gente ficar olhando só para um lado, a gente não olha para o outro. Vamos cuidar da gente. Acho que tudo isso aí que vocês falaram é se cuidar, acreditar em você, ter o seu amor próprio, acreditar no seu valor. As coisas caminham, né? Sim. Então a gente já tá caminhando pro final. E eu queria que vocês deixassem para as mulheres que estão assistindo um conselho que você daria para uma mulher que ainda não se reconhece de tudo isso que a gente falou, um conselho. Aí pode deixar o @, de vocês, um agradecimento pra gente já encerrando esse E o presentinho? E você tem presente? Tem. Então, na sua vez, você vai dar os presentes. Eu comecei com ela, então pode ficar com você, a gente vai fazendo Então, essa roda. o meu conselho corriqueiro, né? Todo mundo que me conhece sabe que essa questão dos arquétipos é uma descoberta importante para mim que eu estou tentando multiplicar. Então, conheça a sua essência, descubra o seu arquétipo, as suas forças e utilize isso a seu favor na sua comunicação. Mesmo que você não esteja usando profissionalmente, mas Pra em vida. toda a sua comunicação na sua vida. Entendeu? Então, eu acho que é por aí. Deixa o seu @ pra elas, né? Então, tem um presentinho também. Tem presente? É. Xixi, eu queria presente com água. Pois é. O meu @ é Mentora Rosa Moreno. E eu estou dando um presente para a Thelma, físico, né? Que é só um mimo. Para a nossa maravilhosa pintora, artista. Solta. Eu tenho já umas ideias, eu acho que os arquétipos dela eu já sei alguma coisa, Ah, é? mas o teste vai revelar. Eu vou te dar de presente uma Eu sessão. agradeço, vou adorar Uma fazer. sessão para te Obrigada, revelar o Rosa. teste, né? Vou te Obrigada, mandar fico muito esse lisonjeada. link. Muito obrigada. E você também, Eu vou ganhar o teste? se você quiser, Gente, a gente ganha os teste. links já estão à disposição de vocês. Muito legal, muito Perfeito. legal. É. Fala você e a gente finaliza com... Pra completar. Fala mais Não, alto. mas peraí, Ó, peraí, conselho peraí, que você daria peraí. pra uma mulher Eu que sei, não mas fala. peraí, deixa eu começar Ah, tá. aqui pelo gancho que ela deu aqui, ó, tá? Vou começar pelo final. Porque o teste sem, né, a foto fica capenga. Então, a gente dá as 5 fotos pra vocês, tá? Um mini ensaio, tá bom? Porque o arquétipo, junto com a fotografia, a gente tem a forma de expressar o arquétipo através da fotografia. Por isso que ela falou no ensaio. Tá bom? Então é o nosso presente. Ah, eu amei. Amei, gente. Me manda podcast toda semana com presente. Obrigada. E eu tô nesse momento, assim, um pouco debilitada, mas estamos aqui. Isso aí, Vai, isso é amor. importante. Conselho. Vamos lá, o conselho. Você daria pra uma mulher que ainda não reconhece o valor que tem de tudo que a gente falou aqui. Primeira coisa, não olhe para o que é exterior. Olhe para o seu interior. Porque você é uma joia. Você é preciosa e única. Exclusiva. Única é muito forte. É, Ninguém tem o seu cabelo. Ninguém tem a digital igual a sua. Então, você é uma criação do Senhor. E Ele tem o melhor para sua vida. Então, fica aí a minha dica. Confia no Senhor de todo o teu coração. E creia que Ele fará grandes coisas por sua vida. Amém. Qual o seu @? Seu @ é esse ali, né? É omegafotoevideo.com ou então @Thelma Galino. Foto pra casamentos, velório, tá tudo aí. Nunca fiz de velório, hein? Sério? Nunca fiz. Contrata a Thelma. 15 anos. Você sabia que eu descobri que Tem. as maquiagens que você não usa, você pode doar pra funeral? Pra desfazer os Não mortos? sabia, não Não sabia. sabia. Porque Aprendemos maquiagem todos que os passa dias. validade, você não pode usar. Dá pros Não sabia. Eles maquiam os mortos. Eu não É sabia. mole? Porque Eu não sabia. tem um problema, né? De dar. Não sei se eu tô falando besteira, mas, gente, ó, Eu acho funerária que aí, ó. faz sentido. Depois dá um cachê. Vai encerrar com você, musa? É assim, eu acho que o conselho que eu dou é que você nunca ache que a história sua, ela vai, não tem fim. A nossa história não tem fim. Deus reescreve novos começos. Eu sou prova disso. Eu passei por um divórcio, né? E fiquei 20 anos sozinha. Quando eu olho para trás, eu vejo assim, meu Deus, como é que eu consegui? E Deus reestruturou a minha vida. Eu nunca olhei para as minhas fraquezas, que eram muitas. Então, eu acho que a gente tem que olhar para o autor e consumador da nossa fé, olhar para a cruz,
cruz, porque a cruz ela traz restauração e traz vitória. Então, eu não olhei para as minhas fraquezas e o Senhor me fortaleceu, fez eu atravessar esse deserto. Eu descobri quem eu era, eu descobri quem estava comigo e quem não estava, e eu descobri quem era Deus. E ao descobrir quem era Deus, eu descobri quem era eu mesma. Então, se você se sente abatida, se você se sente desanimada, se você se sente traída, saiba que existe sempre um recomeço. Começar é mais fácil do que recomeçar, mas Deus, através da cruz, faz a gente recomeçar, e todo recomeço sempre é uma vitória. Então não desista de você, sabe? Deus sempre vai ter o melhor. Eu vivi esse melhor e vivo hoje o melhor. Eu trouxe aqui um mimim que foi feito pela Dosane Doces, não é meu não, isso aqui é do meu filho, né? São brownies. Meu Deus. É uma caixa de brownies. Foi feito pela Dosane Doces, e o meu arroba é Lucy_Zane. O meu arroba é Lucy_Zane. A gente vai marcar, vai deixar. Eu acho que eu vou só encerrar. Eu acho que todas falaram maravilhosamente, eu não tenho nem o que falar. Eu sempre digo que a gente não pode mudar o começo, mas a gente pode reverter o final. Sim. Então, todas vocês me ensinaram várias coisas. Eu espero que você tenha pegado cada parte aqui e mentalizado que nunca é o fim. Nenhuma pessoa... A gente não vai ter história igual da outra. A gente pode construir a nossa história baseada no que a gente tem. É só a gente ter força, acreditar na gente. Que... tudo tem um propósito, tudo tem um começo, meio e fim. Então, não desista na primeira topada. E eu acho que foi um podcast muito incrível, cada um com a sua história. Muito obrigada por você que ficou até aqui. Não esqueça de compartilhar o link. Segue essas pessoas maravilhosas. A gente tem fotografia, a gente tem... Olha, é um mar assim, de informação. Adriana, muito obrigada pela oportunidade. Esse projeto Mulher Gestante é incrível, né? A gente tem um pouco de experiência. Fantástico. Você nos motiva a ser pessoas melhores. Que Deus te abençoe e te guie sempre. E muito obrigado, viu, gente? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos comer brownie?